sagrado e podemos ler e crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, isso mostra o privilégio que nós temos. Deus é bom e nós precisamos reconhecer isso sempre. Cantar ao Senhor, louvar o nome dEle, ter liberdade na nossa nação de estar sempre com a igreja de portas abertas, recebendo o povo de Deus, poder transmitir o culto, o estudo bíblico, para que outras pessoas, onde elas estiverem, elas possam ter acesso também à pregação da palavra de Deus e possam adorar ao Senhor juntamente conosco. Que Deus nos conceda sempre o entendimento de que isso é uma bênção e nos conceda sempre esse senso de gratidão, essa alegria no coração de podermos nos reunir no nome dEle. Que Ele nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Números, o capítulo 25. Números, o capítulo 25. Inicialmente eu quero ler com os irmãos do verso 1 ao verso 5, mas nós observaremos todo esse capítulo ao longo desse estudo. Números, capítulo 25, inicialmente a leitura dos versículos 1 até o versículo de número 5. O texto sagrado assim nos diz: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas, observe bem a expressão, convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Observe novamente o verso 2. Aliás, os versos 1 e 2. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Irmãos, se você observar do capítulo de número 22 até o capítulo 24, que estão aqui no contexto e antecedem, portanto, o texto que nós lemos, vocês vão encontrar um homem chamado Balaão sendo pago para amaldiçoar o povo de Deus. Observe, claro que nós não vamos ler, mas a partir do capítulo 22, o texto vai dizer aqui, o título, melhor dizendo, Balaque envia mensageiros a Balaão. E aí depois, no mesmo capítulo, o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão, é aquele episódio tão conhecido em que a jumenta fala com esse profeta, lembrando que era um profeta pagão. Capítulo 23, Balaão abençoa Israel pela primeira vez. Ainda no capítulo 23, Balaão abençoa Israel pela segunda vez. E no capítulo 24, Balaão abençoa Israel pela terceira vez. E aí no final do capítulo 24 aparece a profecia de Balaão, a estrela de Jacó. E é curioso como um profeta pagão, aqui no final, no capítulo de número 24, será usado por Deus para falar algo a respeito do povo do próprio Deus. Mas se Deus estava usando uma jumenta para falar, quanto mais usar um profeta pagão. Deus pode muito bem fazê-lo, se assim for da vontade dele. Mas, queridos, observem que aqui, nesse contexto anterior, ele está sendo pago para amaldiçoar o povo de Deus, porque o povo de Deus, em grande número, havia chegado àquela região, ainda caminhando pelo deserto, e isso trouxe medo aos reis daquele lugar. E um deles, então, pagou esse profeta para que amaldiçoasse o povo de Deus. Contudo, a maldição falhou. Volte, por favor, mais uma vez, ao capítulo 23, o verso de número 8. Capítulo 23, o verso 8. Diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor
não denunciou, no capítulo 23 ainda, dos versos 20 a 23, eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Perceba que a maldição que alguns queriam que fosse lançada sobre o povo de Deus, não deu certo. Aquele povo não poderia de modo algum ser amaldiçoado. A bênção do Senhor estava sobre Israel. Então, vendo que a estratégia de amaldiçoar o povo de Deus havia falhado, os midianitas e moabitas, que são dois povos que agora se unem para fazer tropeçar o povo de Deus, para ser empecilho, pedra no sapato do povo de Deus, por influência desse profeta Balaão, isso está registrado no capítulo 31, verso 16, por influência desse profeta, eles resolvem então partir para uma espécie de plano B. Já que nós não podemos amaldiçoar esse povo, nós vamos então convidar o povo para participar do culto que nós oferecemos às nossas divindades. A conclusão a que eles chegaram é que, já que esse povo não pode ser amaldiçoado, eles podem então ser corrompidos. A bênção dependia de Deus, mas a obediência dependia de quem? Do povo. Então criou-se toda uma estratégia para levar o povo de Deus a se corromper, a cair em pecado. E é assim que o diabo age, é assim que o mundo trabalha, a nossa própria carne também faz assim, quando não é dominada, controlada pelo Espírito Santo de Deus. Observe isso, irmãos, há uma estratégia aqui. E o culto pagão então começa, e o povo de Deus é atraído a isso. O culto pagão era um culto muito atraente, um culto muito chamativo. Naquela região em que eles estavam, a adoração a Baal, que aparece aqui no texto que nós lemos, é uma adoração voltada para a fertilidade. Veja novamente os versos 1 a 3. Eu não vou ler o 1 e o 2 porque já fiz aqui novamente, mas o verso 3. Juntando-se Israel, a ira do Senhor se Israel. Agora veja o verso 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Aquela adoração pagã, idólatra, envolvia também imoralidade sexual ou fornicação, a ponto de que em alguns festivais do culto a Baal havia a dramatização ao vivo diante de grandes multidões. Encenavam ali relações sexuais entre Baal e a deusa da fertilidade, que era adorada, melhor dizendo, pelos moabitas e pelos midianitas. Então, em um local público, diante de um grande número de pessoas, os adoradores daquelas divindades pagãs se reuniam e encenavam a relação que na mitologia deles, na crença deles, Baal teve com a deusa da fertilidade, para que assim a terra fosse abençoada, os animais pudessem procriar e o próprio povo pudesse então também gerar filhos com saúde e os povos pagãos, os midianitas e os moabitas pudessem crescer. O povo de Deus está se envolvendo com esse tipo de coisa, mas Deus havia proibido isso de modo muito claro. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, verso 17, a palavra de Deus vai dizer assim: das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não é uma referência à adoração que era prestada pelo povo de Deus, o culto que era oferecido ao Senhor, a oferta que era feita no tabernáculo. Deus já está chamando a atenção do seu povo para que eles não se envolvam com os povos pagãos, com os povos que adoravam tudo quanto é espécie de divindades.
E Deus já está dando um alerta: das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo. Não se envolvam com as nações pagãs, e muito menos com a adoração que eles prestam a essas divindades. Então, nenhum dos filhos de Israel, nenhuma das filhas de Israel poderia participar daquele tipo de coisa. O que nós observamos aqui, irmãos? O que nós podemos aprender? Há uma pergunta que eu quero lançar. O que fazer para não aceitar o convite à perdição? Porque o texto, no capítulo 25, verso de número 3, vai usar a expressão convidaram. As mulheres convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. O que fazer para não aceitar um convite à perdição? Um convite como esse aqui, tão destrutivo. Pode ser que o convite para você e para mim não apareça de modo tão claro como aparece aqui. Pode ser um convite muito sutil. Em qualquer outra área da nossa vida, nós podemos ser tentados. O que fazer então para não cair nesse tipo de coisa? Primeiro, o texto vai nos dizer, a partir do verso 7, que nós precisamos ter zelo por Deus. Nós precisamos ter zelo por Deus, para que o nosso coração seja guardado. Veja, por favor, agora do verso 7 até o verso de número 15. A leitura é um pouco extensa, mas eu gostaria que você observasse com atenção. Do verso 7 até o 15. Vendo isso, Finéias, vendo que um dos filhos de Israel trouxe uma mulher midianita para o arraial de Israel, esse sacerdote tomou uma atitude. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, a homem israelita e a mulher, a ambos pelo ventre. Isso indica então que eles estavam literalmente num ato sexual, porque com uma só lança, esse homem, esse personagem que é citado aqui, Finéias, ele atravessou o homem e a mulher de uma só vez, pelo ventre. Vai dizer agora o verso de número 9: os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, agora ele vai ser identificado, morto com a midianita, era Zinri, filho de Salo, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Aparece um personagem aqui que nos chama a atenção, e o seu nome é Finéias. Finéias, o texto vai dizer que ele foi zeloso para com Deus. Não foi zeloso para com o seu próprio nome, porque ele fazia parte da tribo de Levi, ele estava na linhagem sacerdotal, mas não foi uma questão do nome dele mesmo. Isso pode envergonhar o meu nome como sacerdote. Se fosse hoje, seria o pastor, ao invés de se preocupar com a glória do nome de Deus e a santidade do povo, se preocupar somente com o nome dele. O povo está em pecado, então eu vou exortar o povo para que ninguém fale mal de mim como pastor da igreja. Na verdade é para que o nome do Senhor não seja envergonhado. O zelo dele aqui é para com Deus. E a expressão zelo, tem um autor que vai dizer que é o mesmo que sentir ódio pelo pecado, como o próprio Deus sente. Embora pareça contraditório, mas seria uma espécie de ódio santo, ou uma ira santa. Esse homem israelita era príncipe, esse que estava cometendo esse ato pecaminoso. Ele era príncipe entre o seu povo, e a mulher era uma princesa entre os midianitas. Portanto, gente de posição, gente conhecida, gente que era famosa, digamos assim. Tanto o rapaz, o príncipe entre os israelitas, quanto aquela mulher, a Cosbe. E quando foi que isso aconteceu, irmãos?
exatamente no momento de grande dor para o povo de Deus, enquanto o povo de Deus lamentava pelo fato ocorrido com as mulheres moabitas. São duas coisas diferentes. Se você observar o verso 1 ao verso 5, vai falar do envolvimento de muitos homens com mulheres pagãs. E a partir do verso, e o verso de número 6, vai falar sobre o envolvimento desse príncipe aqui com outra mulher também pagã. São duas coisas diferentes, embora estejam no mesmo capítulo, são duas coisas que aconteceram em tempos diferentes, mesmo que tenha sido próximo. Enquanto o povo de Deus estava lamentando pelo primeiro fato, a primeira ocorrência, isso diante do tabernáculo, que indicava culto, esse rapaz, sem zelo nenhum por Deus, sem o mínimo temor no coração, sem a mínima reverência, enquanto o povo de Deus está lamentando o pecado, o coração dele continua endurecido, e à vista de todos, eu imagino ele atravessando o arraial na frente de todo mundo, e o texto vai falar que à vista de Moisés, à vista de todos ali, verso de número 6, ele vai para a sua tenda, leva essa mulher para que com ela então se relacione sexualmente. Veja o que o pecado é capaz de fazer. O pecado é capaz de nos cegar, de tirar completamente o nosso zelo por Deus, o nosso temor a Deus. Veja que a atitude de Finéias contrasta em muito com a atitude desse príncipe entre os israelitas, porque Finéias é zeloso por Deus, enquanto esse príncipe, que é identificado aqui no verso de número 14, Zinri, não tem zelo nenhum pela pessoa de Deus. E esse povo está caminhando pelo deserto já há muitos anos, porque eles já estão quase na terra prometida. Isso aqui acontece já quase na entrada, é perto de Jericó, que estava na entrada da terra prometida. Jericó, que quando Moisés foi chamado à presença de Deus e Josué assumir a liderança do povo, as muralhas de Jericó cairão e o povo vai entrar na terra prometida. É muito próximo, geograficamente falando, isso aqui. Então eles já estão na véspera de entrar ao lugar que Deus prometeu. Provavelmente esse rapaz já viu grandes sinais, sabe de tudo que Deus fez. Ah, pastor, talvez ele ainda seja muito novo. Mas novo quanto? Por 40 anos eles estão caminhando. Talvez ele tivesse então 30 anos, nasceu durante a caminhada. Já era idade suficiente para ele ouvir falar de tudo que Deus havia feito para livrar o povo do Egito, as pragas que Deus enviou, e também para ver o cuidado de Deus para com esse povo, trazendo maná para eles. Deus dando a eles água, Deus suprindo as necessidades. A Escritura vai dizer que a roupa não rasgava, que a sandália não desgastava o solado. Ainda assim, o coração dele era um coração endurecido. Mas o coração de Finéias foi zeloso para com Deus. A primeira atitude nossa é ter zelo para com o Senhor. A segunda, nós precisamos obedecer os seus mandamentos. Para não cairmos num convite da perdição, para não aceitarmos o convite da perdição, além de saber o que é o zelo por Deus, nós precisamos também ter intenção ou coração quebrantado para obedecermos ao Senhor. Os versos 15 e 16, ou melhor, o verso 16 ao verso 18 vão dizer assim: disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe. Veja, o próprio Deus está dizendo, são duas coisas diferentes, do verso 1 ao verso 5 e depois o verso de número 6. Então o povo de Deus foi enganado duas vezes. E o que Deus diz para Moisés fazer? Vai lá agora e aflige esse povo. Cosbe depois vai identificar aqui no final do capítulo do verso 18, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Esse povo agora está sendo colocado por Deus como um povo que deve morrer. E Deus está chamando Moisés que seja instrumento de juízo.
Moisés e o próprio povo de Deus agora deve ser instrumento de juízo para esse povo. E nós sabemos que o coração de Moisés é um coração muito piedoso, é um coração muito quebrantado diante de Deus, tanto que ele vai ser chamado de o homem mais manso da terra. Mas aqui Deus está chamando Moisés a fazer algo muito sério. Vocês vão afligir esse povo que está servindo para vocês como pedra de tropeço. E Moisés, como servo de Deus, obviamente sabe que tem que obedecer. Então, isso de fato vai acontecer aqui, irmãos. Mas o que é curioso é que essa obediência não é só da parte de Moisés. O próprio Finéias também obedeceu ao Senhor. Uma vez que Deus já havia dito que eles não poderiam se envolver com as mulheres das nações pagãs, e isso estava acontecendo, ele toma essa atitude, ele também está obedecendo ao Senhor. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos observar que a obediência vai gerar frutos, porque os versos 11 ao verso 13 vão dizer assim: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Olha o 12, portanto, dize, Deus está falando, Moisés, você vai dizer algo especial a Finéias. O que Deus manda Moisés dizer para ele? Verso 13, verso 12 ainda, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e agora sim o 13, e ele e a sua descendência depois dele, terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. A atitude de obediência e também de zelo, as duas estão muito próximas, elas podem até se confundir aqui, vai gerar bênção não só para ele, mas para a posteridade, para os seus filhos,